Olá, estudantes do ensino médio, tudo bem? Eu sou o professor de Joel. Estou aqui para dar algumas dicas para vocês de como estudar aí para o Enem, né? Tá chegando aí o Enem. Então a primeira coisa, ó, vai aparecer para você aí na tela. Aceite o desafio de estudar e seja persistente. Tenha claro o seu objetivo, seja firme e pense nos motivos, né? Seu projeto de vida é importante. Seja consciente de que você aprende aos poucos. Então, precisa de organização. Tá? Não adianta você começar estudando uma matéria, passar para outra, pular para outra, não. Então, ó, com calma. Estude focado, um pouco de cada vez e se prepare com antecedência. Antes do dia da prova, descanse. Você tem que estar bem física e psicologicamente. Assista à aula e procure entender o assunto, fazendo exercícios e resolvendo desafios. Depois disso é que você aprende. Busque sempre rever as aulas e aprender melhor os assuntos. Então é importante, né? Às vezes a gente faz um exercício, está com dificuldade. Olha, é assim que a gente está aprendendo, tá? Não precisa ficar estressado por causa disso. Rever os exercícios, vai fazer outro, depois rever aquele exercício. Bom, na semana dos dias 4 e 5 de setembro, né, praticamente é a primeira semana, será abordado aí biotecnologia pelo professor Aldo César Poltranieri. Então ele vai falar um pouquinho aí sobre testes de DNA, organismos geneticamente modificados. Outra coisa importante, né, nesse tempo aí de pandemia, o pessoal está discutindo se a vacina é de DNA, se a vacina é de RNA. Tem gente que nem sabe o que isso significa e quer discutir, gente. Então fique por dentro do assunto, entenda a biotecnologia, entenda o que é DNA, entenda o que é RNA. Veja como é feito um teste de DNA. Tudo isso o professor vai falar para você lá. E aí você tem bagagem para discutir. Né? Sem bagagem fica difícil. E você tem bagagem para ir bem no Enem. Para fazer uma boa redação, você tem que ter bastante argumento. E para você ir bem no Enem, então fica a dica aí de assistir essas aulas que o Centro de Mídia está disponibilizando para vocês. Eu quero desejar a vocês boa sorte lá no Enem. Olha só, o assunto da habilidade 11 que fala sobre biotecnologia. Amigos, biotecnologia é quando nós vamos utilizar um ser vivo ou produtos desses seres vivos no nosso cotidiano. Apesar de ser uma palavra nova, moderna, biotecnologia, os processos que envolvem essa ciência, elas são muito antigos. Então, quando se utilizava, por exemplo, fungos, né, fermentos, para fazer a massa do pão crescer, eu estou utilizando aspectos da biotecnologia. Na produção do álcool, das bebidas alcoólicas milenares, que se utilizava fungos para fermentar os carboidratos, eu já estava utilizando aspectos da biotecnologia, certo? E essa habilidade 11, ela mostra para nós justamente isto, que você conheça aspectos envolvidos com essa utilização da vida no nosso cotidiano. E nós vamos começar abordando o aspecto da biotecnologia em cima de uma questãozinha que vai falar sobre organismos transgênicos. Vem cá comigo, ó. Leia a questão aqui comigo. Os transgênicos vêm ocupando parte da imprensa com opiniões ora favoráveis, ora desfavoráveis. Então, pontos positivos e negativos. Um organismo, ao receber material genético de outra espécie, ou modificado da mesma espécie, passa a apresentar novas características. Assim, por exemplo, já temos bactérias fabricando os hormônios humanos, algodão colorido e cabras que produzem fatores de coagulação sanguínea humana. Ele te dá um textinho apresentando aí os organismos transgênicos. O belga René Magritte, um dos pintores surrealistas mais importantes, deixou obras enigmáticas. Vamos ver? Caso você fosse escolher uma ilustração para um artigo sobre os transgênicos, qual das obras de Magritte a seguir estaria mais de acordo com um tema tão polêmico? Amigo, vem cá, ó. Olha o que nós vamos fazer agora. Nós vamos olhar um pouquinho sobre o que é organismo transgênico para que você possa ter um embasamento para encarar essa questão. Então vem cá comigo, ó. Olha o que é um organismo transgênico. Segue aqui na tela, ó. O organismo transgênico é um organismo que é
recebeu genes de uma outra espécie. Ele, através de técnicas de engenharia genética, ferramentas de laboratório, o homem consegue pegar o material genético, o DNA de uma espécie, e colocar dentro de uma outra espécie. Esse organismo que passa a ter um gene, o DNA de uma outra espécie, ele é chamado de organismo transgênico. Amigo, hoje o homem já está conseguindo fazer para que o diabético produzir para o diabético a insulina humana. A insulina humana está sendo fabricada hoje por bactérias transgênicas. O homem conseguiu pegar o pedacinho do DNA que manda fabricar a insulina humana e colocou esse DNA dentro de bactérias. E essas bactérias passam a fabricar a insulina humana. Por que ela passa a receber o título de transgênica? Porque ela tem agora um gene, um DNA de uma outra espécie. Esse símbolo que você está vendo aí, ó, é o símbolo que mostra para nós que os alimentos que nós estamos consumindo, eles têm na sua composição organismos transgênicos. Então, esse triângulo amarelo com o T representa que o alimento é feito parcialmente ou totalmente com um organismo transgênico. Vamos ver agora, irmãos, quais são os pontos positivos e negativos sobre os transgênicos. Ele diz naquela questão, aspectos favoráveis e desfavoráveis. A questão não vai cobrar isso, mas é importante que te dê aspectos, informações, para você ir além do que essa questão pediu. Pontos positivos dos organismos transgênicos, irmãos. Olha lá, a produção de medicamentos. Olha a insulina humana que eu falei para você. Além da insulina humana, hormônio de crescimento. Hoje já tem bactéria fabricando GH, o hormônio de crescimento. Então, de uma maneira geral, o que esse aspecto da biotecnologia ela fez? Ela permitiu com que o ser humano transformasse as bactérias em basicamente tubos de ensaios vivos, inserindo o gene, o DNA, daquilo que nós precisamos fabricar, certo? Outro fator positivo, maior produtividade. Vem cá comigo, ó, foca em mim aqui, ó. Olha só, maior produtividade. Você tem ideia basicamente quantas espigas de milho um pé de milho dá normalmente? 2 espigas de milho. Que tal a gente alterar o DNA do milho, inserir o DNA de uma outra espécie, para que o mesmo pé de milho, em vez de dar 2 espigas de milho, dê 5 espigas de milho? Que tal pegar uma vaca leiteira que dá 20 litros de leite por dia, a gente alterar o DNA, colocar o DNA de uma outra espécie mais produtiva, que ela consiga dar 30, 40, 50 litros de leite por dia? Se fala, amigos, que a fome no mundo não é falta de alimento, e não será ainda mais graças aos organismos transgênicos. Vamos lá. Outro ponto positivo, companheiro, a resistência a doenças e herbicidas. Você está vendo aí nessa imagem? Dá um foco na tela para ampliar para eles aí, ó. Olha só, você está vendo nessa imagem basicamente o quê? Uma lagarta comendo a folha aí de uma planta, certo? Se a gente poderia utilizar agrotóxicos, inseticidas para jogar em cima dessa lagarta para matar. E você vai ver na aula de hoje ainda que tem vários problemas, não é? Do agrotóxico, contamina as cadeias alimentares, mata seres vivos que não tem nada a ver com a história. Olha aqui que os transgênicos vão trazer. Já tem tecnologia colocando em plantas como o milho, o algodão, DNA de outras espécies, que faz com que a folha daquele milho, a folha daquele algodão, fabrique espículas microscópicas. E quando a lagarta morde aquele pedacinho da folha e engole, essas espículas perfuram o intestino da lagarta, matando a lagarta. Eu dei resistência a uma planta contra o seu inimigo natural sem a utilização de agrotóxicos. Os transgênicos podem vir resolver um problema enorme, que é a utilização excessiva de agrotóxicos que nós temos, principalmente no Brasil. Dei resistência aí a uma planta contra as doenças, herbicidas e tantas outras coisas mais. Amigos, outro ponto positivo, aumentar o valor nutricional dos alimentos. Amigo, que tal a gente chegar, por exemplo, num país na China, como foi feito, e falar assim para o pessoal, chinês,
vocês vão parar de comer arroz porque arroz é pobre em vitamina A. Vem cá, você acha que com esse discurso balela, eu vou mudar uma cultura que é milenar, uma planta que já está adaptada ao clima do local? Mas o que eu posso fazer? Eu posso pegar aquela planta e inserir DNA naquela planta que enriqueça a planta com nutrientes que faltam para a população. Como foi feito? Pegar a planta do arroz, inserir o DNA de outras plantas que fizeram com que a semente do arroz fabricasse beta-caroteno, que quando nós ingerimos, nós transformamos em vitamina A. Respeitei uma planta que é cultura de um país, de uma nação, está adaptada ao clima e basicamente inseri aquilo que falta para a população. Irmãos, 1001 utilidades os organismos transgênicos têm. Nós vamos agora dar uma olhadinha nos pontos negativos dos organismos transgênicos, porque não é tudo assim mil maravilhas, não. O que se tem em relação aos pontos negativos são perguntas que são feitas assim. Qual é o grau de segurança que os organismos transgênicos têm, grau de segurança que eles têm, em dois aspectos principais. Primeiro, para a saúde humana e os aspectos ambientais. Vem cá, vamos conversar um pouquinho, vem cá. Companheiro, medos que se tem. Será que aquele DNA, por exemplo, de uma bactéria que eu coloquei numa planta para aumentar o valor nutritivo da resistência, será que ele não poderá futuramente fabricar toxinas que causem problemas, alergias ou até mate o ser humano? Qual é a resposta para essa pergunta? E o grau de segurança que os organismos transgênicos têm para o meio ambiente? Aldo, será que o polinizador que poliniza a planta normal consegue polinizar também a planta transgênica? Se fala que os transgênicos são estéreis, mas será que esse processo de esterilidade, para não ter cruzamentos sem controles, não pode falhar? O vento pode levar o grão de pólen a milhares de quilômetros. Como é que ficará esse descontrole no cruzamento de transgênico com não transgênico? Será que não poderá alterar as cadeias alimentares? São perguntas que qual é o grau de resposta que nós temos? É uma interrogação, porque a quantidade de pesquisas que se tem em relação aos transgênicos que mostrem isso é pequena. E geralmente quem faz a pesquisa sobre o grau de segurança é a própria empresa que fabricou esse transgênico. Então aí fica uma coisa meio, né? Será que eu posso confiar? E você quer ver outro aspecto, irmão? Quais são as questões éticas? Quem vai controlar isso aqui, irmão? Amigo, você acha que não vão tentar misturar características de vários animais tentando criar novas espécies? Vem cá, você acha que não tem louco no mundo o suficiente para tentar colocar DNA de espécies, de outras espécies animais, em embriões humanos, né? Como é que fica isso também em termos de armas biológicas? Começar a inserir DNA de vários vírus diferentes num único vírus ou numa superbactéria? Então, assim, irmão, como a radiação ela apresenta aspectos benéficos na cura do câncer, no raio-x, também chegou em mãos erradas as bombas, né? E hoje isso aqui também, você viu? Que pode ser uma excelente ferramenta para ajudar a gente, mas também existem algumas coisas que tem que ser, alguns cuidados têm que ser tomados. Vamos voltar para aquela questão lá, irmão? Acho que agora, faz aí para mim, ó. Qual das figuras tem mais a ver com os organismos transgênicos? Olha só as figuras. Qual das figuras você vê que tem aspectos relacionados com o transgênico? Lembra, transgênico é o cara que recebeu o DNA de uma outra espécie. Qual deles tem DNA aí? Espécies, características de espécies diferentes? Isso mesmo, companheiro. Alternativa bola. B. Você está vendo lá, ó, um peixe e as pernas humanas, misturando características de espécies diferentes. Muito bem. Companheiros, um outro fator que eu quero trabalhar com vocês, contendo aspectos da biotecnologia, é o famoso teste de paternidade por DNA. Como descobrir quem é o pai, quem é a mãe daquela criança, daquele bebê? Leia comigo a questão, ó. Diz assim, ó. 5 casais alegaram ser os pais de um bebê.
A confirmação da paternidade foi obtida pelo exame de DNA. O resultado do teste está esquematizado na figura, em que cada casal apresenta um padrão com duas bandas de DNA. Faixas, uma para o suposto pai, outra para a suposta mãe, comparadas à do bebê. Então aqui, irmão, você tem as bandinhas, ó, tá vendo? Olha só, cada bandinha daquela lá escurinha representa um segmento de DNA da criança. E o pai, aquele segmento de DNA, tem que ter vindo ou do pai ou da mãe. Antes de responder isso aí, a gente vai conhecer um pouquinho dos aspectos sobre o teste de DNA. Em que consiste, irmão? Ora, nós somos da mesma espécie, mas nós não somos idênticos. Concorda comigo? Somos da mesma espécie, mas nós não somos idênticos. Nós temos trechos do DNA que nos separam um dos outros. É uma verdadeira impressão digital molecular. Assim como a impressão digital permite separar o indivíduo do outro, o teste de DNA também permite a separação do indivíduo do outro. É como se fosse a impressão digital molecular. Só que o teste de DNA, ele tem um ponto falho. Ele não separa gêmeos idênticos. Gêmeos univitelínicos, monozigóticos ou idênticos apresentam perfeitamente o mesmo DNA. Ele não consegue separar. E qual material que eu posso utilizar para fazer o teste? Amigo, em resumo, qualquer material que tenha DNA. Qualquer material que tenha DNA, você pode pegar para fazer o teste. Aí vai depender muito da situação. Ah lá, posso pegar da saliva, no caso de um teste de paternidade, né? Posso pegar do sangue. Ô, irmão, olha uma pegadinha aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Uma pegadinha agora. Quando se tira DNA do sangue, cuidado, de qual célula do sangue é retirado o DNA? Você pode pensar, as células mais numerosas são as hemácias. Não pega das hemácias, não. Hemácia é anucleada. Hemácia não tem núcleo, não tem DNA mais, ok? Acabou. Não dá para tirar da hemácia porque ela é anucleada. Retira-se dos glóbulos brancos, dos leucócitos, das células de defesa, ok? Posso pegar do pelo, um fio de cabelo, um pelo do braço, se caiu com a raiz, do esperma, no caso de um estupro, e até de ossos. Eu encontrei uma ossada numa vala, quero saber se é daquela pessoa que está desaparecida há algum tempo. Em resumo, amigos, qualquer material que tenha DNA, eu posso utilizar para fazer o teste, ok? Muito bem. Depois que é feito todo um tratamento com esse DNA, todo um tratamento que é bastante complexo, você vai obter um padrão de bandas como essa que está aqui, ó. Cada bandinha dessa, companheiro, representa um pedacinho de DNA de cada um dos indivíduos em questão. Aí eu coloquei para você, para a gente treinar inicialmente, numa situação de um estupro. A vítima, o DNA da vítima, o DNA do esperma coletado, aí dois suspeitos, homem A e homem B, certo? Fiz todo o tratamento, deu essas bandinhas de DNA. Cada bandinha é um pedacinho de DNA específico. Amigo, pensa o seguinte, de quem é o DNA do esperma? O DNA do esperma é do estuprador. Você concorda comigo? Olha as bandinhas do DNA do esperma. Elas são idênticas às bandinhas de quem? Ó, fiz uma animação aqui para ficar fácil você visualizar. Olha a animação. As bandinhas do DNA do esperma são perfeitamente iguaizinhas ao suspeito A. Portanto, o suspeito A é, companheiro, o estuprador. Repara, o DNA do esperma é igualzinho às bandinhas de DNA do suspeito A, ok? Agora veja cá, se esse suspeito A, vem cá, se esse suspeito A, ele tivesse irmão gêmeo idêntico a ele, isto não poderia isoladamente, só isto, ser usado como prova. Por quê? Se ele tivesse irmão gêmeo idêntico, olha só, as bandinhas de DNA, repara, dos gêmeos univitelínicos são perfeitamente idênticas. Aí eu teria que ter uma outra prova além dessa, ó, porque o DNA ele não separa gêmeos idênticos, tudo bem?
Mas o que é mais comum aparecer para você no vestibular é o caso do teste de paternidade. Olha só, está lá a mãe, há o DNA da criança e de 2 homens que estão sendo aí investigados quem pode ser o pai biológico da criança. Como é que eu vou pensar agora para matar a questão? Vem cá comigo, precisamos conversar. Precisamos conversar agora. Como é que eu vou matar no caso de paternidade? É isso que cai. Você tem 50% do DNA nuclear da sua mãe e 50% do DNA nuclear do seu pai. Metade do seu DNA foi dado pelo seu pai e a outra metade pela sua mãe. Exceção, 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 DNA mitocondrial. As mitocôndrias que estão dentro da célula, todo o DNA é de origem materna. Então, se falar DNA mitocondrial, é só da mamãe. 100% da mamãe. O que a mamãe for, todos os filhos serão quanto ao DNA mitocondrial. Mas nesse caso, é o DNA nuclear. Então, você vai pensar assim, ó. Se eu estou olhando uma bandinha de DNA da criança que não foi dada pelo pai, foi dada por quem? Pela mãe. Se eu estou olhando uma bandinha de DNA da criança que não foi dada pela mãe, foi dado por quem? Pelo pai. Esse é o pensamento. Vem cá, vamos ver como é que fica aí, ó. Vamos ver. Olha a primeira bandinha de DNA da criança vermelhinha. Aquela bandinha da criança, a mãe tem? Tem. A mãe tem, ó. Essa bandinha não acusa nenhum dos homens. Olha a segunda bandinha de DNA da criança. A mãe tem? Não, a mãe não tem. Se a mãe não deu essa bandinha, quem deu? Quem deu? O pai. E qual dos 2 homens tem? O homem B. Olha a próxima bandinha. A mãe tem? Não, não. Se a mãe não tem, quem deu? O pai. E quem tem? O homem B. A próxima bandinha foi a mãe que deu, é inconclusiva. Olha a próxima. A mãe não tem. Quem deu? O pai. Gente, em resumo, todas as bandinhas de DNA da criança que não foram dadas pela mãe estão presentes no pai. Quando nós chegarmos a uma ordem estatística confiável, esse homem será considerado como sendo o pai da criança. Joia? É esse pensamento que você tem que ter. Vamos voltar para aquela questão? Vem cá comigo, ó. Olha aí, ó. Olha essa questão. Essa questão, então, nós precisamos saber de qual é o casal que são os pais daquele bebê. Vamos pegar a primeira bandinha daquela criança. Olha lá, passei um traço para ficar mais fácil. Olha lá, tá vendo aquela bandinha? Aquela bandinha foi dada por algum dos pais, concorda? Só que você repara que o casal 5, ó, olha o casal 5, nem o pai nem a mãe tem essa bandinha. Portanto, ele está excluído como sendo o pai da criança, né, os pais dessa criança. Tudo bem? Olha a segunda bandinha da criança. Olha a segunda, passei o traço. A criança tem aquela bandinha. Repara que o casal 1 e 2 não tem a bandinha. Se o casal 1 e 2 não tem a bandinha, não podem ser considerados pais daquele bebê. Sobrou o 3 e o 4. Pensa agora a próxima bandinha. Olha a próxima bandinha da criança. Catou? Olha lá. Qual deles que não apresenta? O casal 4 não tem aquela bandinha. Se não tem aquela bandinha, não são considerados os pais biológicos do bebê. Portanto, podemos parar. Olha lá. Alternativa C é o casal que é considerado, pode ser considerado como pais biológicos do bebê. Percebeu, irmão? Sempre dessa maneira. Agora nós vamos entrar numa outra habilidade, que é a habilidade 12, irmão. Essa habilidade tem muitas e muitas e muitas questões no Enem. Nós vamos falar sobre impactos ambientais, por que a frequência é enorme. Quem tem que saber sobre poluição, impactos ambientais, meio ambiente? Quem tem que saber? O advogado, o médico, o engenheiro? Né? Quem? Todo mundo, meu. Você tem que ter uma noção. Isso afeta todo mundo. Então é um prato cheio, questões envolvendo impactos ambientais. Eu vou trazer nessa aula alguns, e numa outra oportunidade, num outro encontro nosso, nós vamos trazer mais impactos ambientais além desses. Vamos ler essa questão comigo? Habilidade 12, ó. Lê ela comigo. A eutrofização dos fenômenos responsáveis pela mortalidade de parte das espécies aquáticas
e em regiões próximas a centros urbanos, pela perda da qualidade da vida da população. Um exemplo é a Lagoa da Pampulha, um dos mais conhecidos pontos turísticos da capital de Minas Gerais, onde as atividades de pesca e nado não são mais permitidas. Para evitar a ocorrência desse fenômeno em lagos, deve-se, volta cá. Amiguinho, o que acontece? Você tem que saber o que é eutrofização, não é isso? Sem essa teoria, como é que eu vou para frente? Então vamos lá, vamos aprender. Eutrofização. Nós chamamos de eutrofização o excesso de nutrientes que tem no ambiente. Resume assim, ó, vem, resuma assim, ó, resume comigo, ó. Eutrofização é o excesso de nutrientes em um ambiente. Geralmente sais minerais, nitratos, fosfatos e aí vai. Tudo bem? Então, eutrofização, excesso de nutrientes. Aí você pode pensar assim, mas Aldo, peraí, nutriente é coisa boa, desde quando é poluição? Companheiro, qual é a diferença entre o remédio e o veneno? Qual é a diferença entre o remédio e o veneno? A dose, irmão, a dose. Então, mesmo que uma coisa seja boa numa dose, o excesso dela pode ser um desequilíbrio e prejudicial. Como você vai ver aqui, ó, tudo bem? Eu estou te apresentando, foca aí, ó. Eu estou te apresentando nessa imagem uma lagoa em perfeito equilíbrio. Tá tudo legal nessa lagoa. Ó, os pontinhos vermelhos representam a quantidade normal de nutrientes que tem na água. Repara que as bactérias decompositoras que estão nesse ambiente é normal. A quantidade de algas do fitoplâncton que vivem nessa lagoa é normal. Repare, irmãozinho, como os peixinhos, o zooplâncton, vivem super felizes nesse ambiente. Por quê? Vai lá embaixo, olha aquela régua lá embaixo. Nível de oxigênio na água. O nível de oxigênio na água está altíssimo, está excelente. Vem. Tudo nesse momento encontra-se em perfeito equilíbrio. Olha o que vai acontecer na hora que eu clicar. Uma cidade vai começar a jogar esgoto sem tratar nessa lagoa. No esgoto tem cocô, tem xixi, outras coisas. Por mais que a gente absorva, a gente não absorve tudo que a gente come. Grande parte dos nutrientes, principalmente fosfatos, carbonatos, nitratos, acaba saindo com o nosso cocô, com o nosso xixi. E você não aprende que cocô de cavalo, de vaca, de galinha, esterco, é adubo para as plantas? Naquele esgoto sem tratar, os nutrientes do nosso cocô também serão adubo. Adubo para quem? Para as algas que vivem naquela lagoa. Vamos ver? Vem cá comigo, ó. Olha o que vai acontecer. Cliquei, irmão. Na hora que eu cliquei, perceba que a quantidade de bolinhas vermelhas, que são os nutrientes, aumentaram. Porque eu estou jogando esgoto sem tratar no local. E como eu te disse, como aumentou o fluxo de nutrientes na água, as algas que compõem o fitoplâncton, elas vão crescer assustadoramente. Vai ter um crescimento, uma explosão no crescimento de algas. Vem cá. Sabe como você desconfia que isto está acontecendo num lago, numa represa, num rio? Quando você olha a água está aquela água verde, mas aquele verde Hulk. Parece que alguém pegou uma lata de tinta e jogou dentro da água. O verde é o crescimento exagerado de algas, ok? Principalmente do fitoplâncton, devido ao excesso de nutrientes que tem na água. Vamos ver, ao zoom aí, ó. Aí nós vamos observar que teve um crescimento exagerado. As algas que estão mais para cima da superfície, elas recebem luz, sobrevivem. Mas as algas que ficaram mais para baixo recebem menos luz. Está tendo uma competição pela luz no local. As algas mais de cima sobrevivem e as algas de baixo começam a morrer. Irmão, aumentou a quantidade de matéria orgânica morta. Tem mais coisa morta naquele local. Está tendo mais coisa morta nesse local. Por quê? Morreu muita alga. O crescimento foi desordenado. Não teve luz, espaço para todo mundo. Muitas morrem. E você aprende na ecologia que se eu aumento a quantidade de matéria orgânica morta, quem que vai ter que aumentar para comer essa matéria orgânica morta? Olha lá, ó, vai aumentar os decompositores. Os decompositores. E os decompositores, nesse começo,
que vão comer essas algas mortas são bactérias aeróbias. Aeróbias. Olha o que eu falei, aeróbias. Elas precisam do quê? O que elas precisam se elas são aeróbias? De oxigênio para fazer a decomposição. Companheiro, Jéssica, olha aqui, Jéssica. Olha essa imagem anterior, Jéssica. Olha lá embaixo. Dá o zoom, irmão, dá o zoom. Olha a imagem lá embaixo. Olha a régua de oxigênio. Olha lá, Carlinhos, olha lá, filho. Olha o teor de oxigênio na água. Estava alto? Não estava alto? Olha agora, olha agora. Clique aí, irmão. Ó, as bactérias aeróbias consumiram o oxigênio da água para fazer a decomposição. Quase zerou, irmão. Consumindo esse oxigênio, olha a imagem, toda vida que precisa do oxigênio começa a morrer. Principalmente os peixes, ó. Não só os peixes, mas toda a vida aeróbia, mas principalmente os peixes. Vem cá, foca aqui, ó. Se você ouvir falar num telejornal da sua cidade, que da noite para o dia, ó, da noite para o dia, milhares de peixes apareceram boiando mortos, a causa mais provável, seja essa redução drástica do nível de oxigênio da água, para matar tão rapidamente os peixes. Volta lá, volta lá. Então, olha o que aconteceu. Era tanta alga morta que cresceu demais as bactérias aeróbias, tirou o oxigênio da água, matou os peixes. Companheiro, como não tem mais bactéria no local, como não tem mais, oxigênio no local, desculpe, o que acontece? As próprias bactérias aeróbias começam a morrer, aumentando mais a quantidade de matéria orgânica morta. E aí o que acontece? Passa a crescer no local, olha lá em cima, ó, bactérias decompositoras anaeróbias. Anaeróbias. Como o próprio nome está dizendo, elas vão continuar a decomposição sem precisar do oxigênio. Mas essas bactérias anaeróbias, irmãos, elas acabam liberando no local substâncias fétidas, substâncias que dão um mau cheiro, como o sulfeto de hidrogênio, o H2S, o ácido sulfídrico, que dá aquele cheiro de forte naquele local, que terminou o processo de eutrofização. Repara, companheiro, o que aconteceu com esse lago no final? Praticamente foi destruído. E tudo começou com excesso do quê? Um excesso do quê? De nutrientes no local. Por isso que se eu tivesse tratado o esgoto antes de jogar, tratado o esgoto, eu evitaria esse excesso de nutrientes e todas essas consequências que vocês viram. Uma outra forma de eu ter a eutrofização sem ser pelo esgoto, quando um produtor ele joga adubo na plantação, vem a chuva, a enxurrada leva aquele adubo para o riozinho que está ali embaixo. Aquele adubo da plantação pode provocar o processo de eutrofização. Amiguinho, você na sua cidade, não sei se você tem locais que tem parque, que tem lagos, onde tem os peixes para você ver, sempre tem a plaquinha escrito o quê? Não alimente os peixes. Por quê? Amigo, geralmente aquela água é água parada, é água que não é renovada constantemente. Se todo mundo jogar comida ali, vai aumentar a quantidade de nutrientes na água, e vai acontecer a eutrofização. Isso, a água vai começar a ficar extremamente verde, é o primeiro sintoma. E se aquele processo, aquelas bombas que formam aquela cachoeira artificial, não forem suficientes para oxigenar bem aquela água, pode matar os peixes. Então não jogue alimento, porque você pode estar contribuindo com a eutrofização. A mesma coisa você que tem aquário, cara. Você sabe que uma das primeiras regras do aquário é não colocar muita comida. Senão você começa a ter eutrofização no aquário. Sintoma que você está errado é que o vidro do aquário começa a ficar muito verde, excesso de algas. Pode acontecer isso. Só não vai matar os teus peixes porque a bombinha de oxigênio não deixa. Mas aconteceria isso aí. Então vem cá comigo, zooma aqui em mim. Recapitula. Quais são as etapas do processo de eutrofização? Quer ver como é que uma coisa puxa a outra? Aumenta nutrientes, aumenta as algas. Mais algas morrem, vêm as bactérias aeróbias, tira o oxigênio da água. A vida que depende do oxigênio morre. Vêm as bactérias anaeróbias, que liberam substâncias que causam mau cheiro. Viu como uma coisa puxa a outra? De novo,
Aumenta nutriente, aumenta a alga, mais alga morre, vem as bactérias aeróbias, tira o oxigênio, os peixinhos morrem. Vem as bactérias anaeróbias, liberam substâncias que causam o mau cheiro, ok? Aí, irmãozinho, mata a questão agora. Olha o que ele pergunta. Para evitar a ocorrência da eutrofização em lagoas, deve-se, item A, manter inalterado seu volume de água. Nada a ver. Item B, aumentar a população de algas. Nada a ver. Item C, diminuir o teor de nutrientes despejados nas águas. Eutrofização, excesso de nutrientes. Companheiros, e o último impacto ambiental que eu quero conversar com vocês? Vem cá. É um processo que também tem muitas questões no Enem sobre isto. Muitas. Assim como a eutrofização também tem. Olha o que diz essa questão. Ela fala assim, ó. Suponha que um pesticida lipossolúvel se acumula no organismo após ser ingerido, tenha sido utilizado durante anos na região do Pantanal, ambiente que tem uma das suas cadeias alimentares representadas no esquema. Então, plâncton é o produtor, que é comido pela pulga d'água, consumidor primário, que é comido pelo lambari, que é um consumidor secundário, que é comido pela piranha, consumidor terciário. Tuiuiu come a piranha, que é o último, é o topo dessa cadeia alimentar. Um pesquisador avaliou a concentração do pesticida nos tecidos de lambaris da região e obteve um resultado de 6,1 partes por milhão. Aí a questão continua aqui, ó. Qual será o resultado compatível com a concentração do pesticida nos outros componentes da cadeia alimentar? Raul, como que eu vou saber, cara? Ele só me falou do lambari, que é 6,1, como é que eu vou saber dos outros? Amigo, olha só, você chegou num caso de aparecer isso aqui, ó. Você está lidando com o chamado efeito cumulativo ou magnificação trófica, que é um tipo de impacto ambiental. Entenda a teoria, entenda. Quando uma cadeia alimentar ela for contaminada pelo quê? Depende. Vou citar os principais, ó. Agrotóxicos, inseticidas e pesticidas utilizados nas lavouras, certo? Aí está o famoso que é o DDT, que foi muito utilizado no passado. Quando uma cadeia é contaminada, por exemplo, por metais pesados, chumbo, presente em baterias, pilhas, mercúrio, utilizado na extração do ouro em garimpos, né? Isso aí vai contaminar as cadeias. Lembra, irmão, que pilhas, baterias, não devem ser descartadas em qualquer lugar, irmão. Essa bateria vai estourar, liberando substâncias que podem contaminar a cadeia, como você vai ver. Substâncias radioativas podem se concentrar ao longo da cadeia alimentar. Aí nós podemos citar como exemplo, talvez até uma questão futura de vestibular, o vazamento que aconteceu lá no Japão, na usina em Fukushima. Grande parte daquela radiação acabou contaminando muitas e muitas cadeias alimentares marítimas, né? Bom, o que acontece? Quando uma cadeia alimentar é contaminada por algumas dessas substâncias químicas que eu citei, são as principais, pelo menos, a pergunta do vestibular sempre é a seguinte, cara. Qual cara da cadeia, qual nível trófico da cadeia terá a maior concentração dessas tranqueiras no organismo? Sempre é o último indivíduo, irmãos. Sempre é o último nível trófico, é que terá a maior concentração. Cada bolinha dessa que você está vendo, roxinha aí, ó, representa uma molécula do DDT, do agrotóxico. Se você pegar lá, produtor, consumidor primário, e vai até o topo, olha a quantidade. O que aconteceu com a concentração disso? Vai aumentando. Então, à medida que você sai do produtor, a concentração vai se tornando cada vez maior, vai subindo,
A concentração é nível crescente nos organismos. Então guarda, sempre que uma cadeia for contaminada, aquele nível que terá menor concentração é o da base, é o do produtor. O nível que terá a maior concentração dessas substâncias é o último da cadeia, certo? E lembre que vai de maneira crescente, vai se acumulando nos diferentes níveis tróficos das cadeias alimentares. Olha o nome, efeito cumulativo. Efeito cumulativo, vai se acumulando ao longo dos níveis tróficos. É isso que você tinha, companheiro, que manjar para essa questão. E toma cuidado, você que costuma gravar somente o primeiro nome quando aquele termo tem um outro nome, cuidado, ó, olha o outro nome. Magnificação trófica. Pode aparecer com o nome magnificação trófica e não aparecer escrito efeito cumulativo, né? Ou bioacumulação, tá? E aí você tem que relacionar, que é isso que nós estamos falando. Vamos voltar então para aquela questãozinha lá. Ele perguntou então qual será a concentração. Lembra que o texto, companheiros, ele disse para você que a concentração no lambari era de 6,1 partes por milhão, certo? O lambari eu sei que é isso. Vem cá. O que você aprendeu? Acumula de maneira crescente no produtor. Então, se o lambari tem 6,1, quem estiver abaixo do lambari tem que ter menos que ele. Quem estiver acima do lambari tem que ter mais que ele, em maneira crescente. Vem cá, ó. Olha o que você tem. Olha lá, ó. Lambari não é 6,1? Então, plâncton e pulga tem que ser menos que esse valor. Piranha, tuiuiu tem que ser mais do que esse valor. Irmão, você chegaria na alternativa C. É a única que dá isto em ordem crescente. Olha lá, coloca um lambari lá no meio. Você vai cair nisso aí. Tudo bem? Amigos, grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham curtido aí e entendido a aula. Tá bom?